Bom dia pessoal, estamos aqui direto da fazenda para ter nossa aula sobre interpretações de gráficos e tabelas no Enem. Então aqui a gente vai fazer 5 questões usando os tópicos da aula anterior sobre gráficos e tabelas, onde iremos fazer 5 questões do Enem de 2019 que cobrou essa interpretação de tabela ou uma interpretação de gráfico. Bom, vamos então aqui direto da fazenda para nossa primeira questão sobre interpretação. Questão do Enem de 2019, tá aí. Sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias em algumas atividades. Porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Assim, um pé em polegada equivale a... Olha que bacana. A gente tem aqui polegada equivale a 2,54 centímetros. Uma jarda equivale a 3 pés. E uma jarda equivale a 0,9144 metros. Baseado nessa tabelinha, a gente vai ter que converter pés para polegada. Então a gente vai fazer isso aqui no nosso quadro, aqui no lado direito. Então é o prazo de eu sumir um pouquinho e voltar diretamente para o quadro. Vamos lá? Bom dia! E vamos aqui agora resolver a nossa questão. Essa questão que traz uma tabela, algo que é da estatística, para a gente poder interpretar essa tabela e conseguir resolver essa situação. Então tá aqui a tabela que está desenhada lá. Uma polegada equivale a essa medida, uma jarda equivale a 3 pés e uma jarda equivale a essa medida em metro. A gente quer transformar esse pé nessa polegada. Olha que bacana, que pé bonito, que polegada linda. Bom, para transformar um pé em uma polegada, a gente vai ter que usar as informações da tabela. Então vamos lá. A informação que tem pés é que 3 pés, esse pés é melhor que aquele, equivale a uma jarda. Mas uma jarda equivale a essa medida em metro. Bom, aí você fala, poxa Jefferson, mas a medida em polegada ela tá em centímetro, eu quero transformar isso para centímetro. É fácil transformar metro para centímetro. Na transformação de metro para centímetro a gente multiplica por 100. Então vou multiplicar essa quantidade aqui por 100. E quando eu multiplico por 100, a vírgula só anda 2 casas. Sai daqui e vem parar aqui, dando 91,44 centímetros. Bom, então 3 pés equivale a isso. A gente poderia dividir essa coisa por 3. Mas eu acho mais interessante a gente pensar da seguinte forma. Olha, isso daqui já é uma medida em centímetros. Como que eu faço para descobrir quantas polegadas tem nessa medida? Opa, de polegada para centímetro, eu estou multiplicando por 2,54. Eu quero fazer o contrário. O contrário de multiplicar, então, é dividir. Nós vamos dividir 91,44 pelo valor de 1 polegada. Quando a gente fizer essa divisão, a gente vai estar descobrindo quantas polegadas cabem nessa medida. Na presença de uma vírgula, de 2 casas após a vírgula aqui, e lá também a gente pode eliminar. Então vamos fazer a multiplicação. O primeiro teste vai ser por 3, é o número que mais aproxima de 914. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15, vai 1. Mais 1 subiu 6. E 3 vezes 2, 6 com 1, 7. 762. Subtraindo, 4 tira 2, fica 2. 11 tira 6, fica 5. 8 tira 7, fica 1. Abaixo 4. Bom, olha que bacana. Se eu multiplicar essa quantidade por 6, 6 vezes 4 é 24. Vai 2, 6 vezes 5, 30. Com 2 subiu, fica 32. Sobe 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Então essa diferença aqui já deu 0. Então essa medida aqui, quando eu dividir por 2,54, dá 36. Mas dá 36 o quê? Polegadas. Aí você pensa, poxa, tem uma opção para marcar que é 36 polegadas. Acertamos a questão. Mas falta um detalhe. Eu quero transformar um pé em polegada, não 3 pés em polegada. Tá uma gritaria dos porcos aí, esquenta a cabeça não, viu? Então daqui, a gente vai chegar aqui, um pé equivale a essa medida dividido por 3. Então fica 36 dividido por 3, que vai dar 12 polegadas, dando a nossa letra D. Bom,
Vamos agora para a nossa próxima questão. Vamos agora para a nossa próxima questão, que é uma questão também do Enem de 2019. Então, um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de R$1.000. Antes de decidir o desempenho da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário para cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada e nessas condições, qual será o destino para a escolha de viagem? Será que ele vai para a França, para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Canadá ou para o Reino Unido? Bom, o que eu quero que você tenha atenção nessa questão é que a gente vai ter que converter o gasto diário que está apresentado nessa tabela, tem uma coluna chamada gasto diário, para o gasto em real. Para isso a gente vai usar uma coluna dessa tabela aqui que é chamada taxa de câmbio. Lembrando que ele quer o menor custo diário e que a estimativa é que ele gaste no mínimo R$1.000. Um gasto diário, um teto, quer dizer, no máximo R$1.000. Bom, olha que bacana. Para que a gente possa fazer essa questão, a gente vai ter que pegar o gasto diário e multiplicar pela taxa de câmbio. Quando eu faço, por exemplo, 315 euros vezes R$3,14, que é o custo de cada euro, nesse caso, eu vou estar descobrindo aí quanto que ele vai gastar com esta viagem. De modo bem direto, a gente pode ver que se fosse R$3 a taxa de câmbio do euro, 3 vezes 315 daria R$945. Só para você ter ideia. Quando eu olho, por exemplo, para o dólar ele estaria gastando $390 no gasto diário. E o custo do real, um dólar, é R$2,78. Não é a realidade de hoje, mas é R$2,78 pela questão. Se a gente pegar R$2,78 e multiplicar por 390, olha que bacana. Se eu arredondar isso para 2,5, só para 2,5, daria o dobro de 390, que é 780, mais a metade de 390, que está perto de 200, aí é mais de R$900. Então, esses dois têm um gasto acima de R$900 só olhando pela multiplicação. Eu arredondei 2,5. O que é multiplicar por 2,5? É dobrar a quantidade que você vai multiplicar por 2,5 e somar mais a metade desta quantidade. Tranquilo? Agora a gente tem aqui duas situações que possivelmente enquadram na nossa resposta, que é na Austrália e no Canadá. Eu tenho o dólar australiano e tenho o dólar canadense. O dólar australiano vale R$2,14 e a estimativa é que gaste R$400, ou R$400 não, 400 dólares australianos. Enquanto no Canadá o dólar canadense é R$2,10, com a estimativa de gastar $410 canadenses. Temos aqui no final a Libra, uma moeda que é um valor bem alto, maior que o nosso querido euro, lá no Reino Unido. A diária para a viagem para lá ficaria em 290 libras. Cada libra custa R$4,24. Se a gente arredondar para baixo esse R$4,24 como para R$4, só essa viagem aqui ficaria 4 vezes 290, que dá muito mais que R$1.000, que é o teto que eles querem gastar. A nossa resposta nessa questão vai estar ou escolher a Austrália ou o Canadá para obter o nosso destino como viagem para esses camaradinhas aqui, tudo bem? Vamos fazer a multiplicação aqui no nosso querido quadro, mas já é bem nítido qual que vai ser a resposta. Vamos lá! Retornando então para resolver a nossa questão no quadro, nós já fizemos uma boa análise naquela tabelinha lá, aquela tabela da parte da estatística, para conciliar que está entre a Austrália e o Canadá o principal destino escolhido para a viagem. E a gente tem que verificar agora qual desses dois locais vai ter o menor custo em reais. Bom, na Austrália o gasto diário é de R$400
Opa, 400 dólares australiano. E a taxa de câmbio de cada dólar é de R$ 2,14. Para a gente descobrir o gasto em reais, a gente vai ter que pegar essa quantidade aqui, juntamente com essa quantidade, e fazer a multiplicação. Como eu vou estar multiplicando 400 pelo 2,14, que é R$ 2,14, a presença desses dois zeros vai fazer com que a vírgula ande duas casas, então eu só vou multiplicar esse número, 214, por 4. Então 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4, com 1 que subiu do 16 vira 5. E 4 vezes 2, 8. Então eu gastaria R$ 856 se ele escolher o destino como Austrália. Agora, para o Canadá, a moeda é o dólar canadense, onde a taxa de câmbio é de R$ 2,10, onde o custo da diária lá é de 410 dólares canadenses. Então, novamente, se eu quero descobrir o gasto em real, eu vou pegar essa quantidade aqui, multiplicar pela taxa de câmbio, para descobrir quantos reais que isso daqui equivale. Então, ficaria 410 vezes 2,10, que é a mesma coisa que 2,1. A presença desse zero vai fazer com que a vírgula ande uma casa, eu vou estar multiplicando 41 por 21. Olha que bacana, pensa comigo. O que é multiplicar 41 por 21? É a mesma coisa que multiplicar 41 vezes 20 mais 1, que é 21. 41 vezes 20 dá 820. 41 vezes 20 é 820, porque 41 vezes 2 dá 82. 820 mais 41, que é 41 vezes 1, dá 861. Então aqui ele vai gastar 861 reais. Bom, então, veja só. Na Austrália, o custo é 856 reais e no Canadá, 861 reais. Então, o destino escolhido por esta família é exatamente ir para a Austrália, ver os cangurus. Bom, vamos agora para a nossa terceira questão daqui, direto da fazenda. Bom, a taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4, 5 em algarismos romanos, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá um investimento extra? Bom, olha só que bacana. A gente vai ter que calcular aqui a taxa de urbanização de cada município, do município 1, 2, 3, 4 e 5. E essas informações a gente vai coletar nesse tipo de gráfico aqui, que são dois gráficos, que é o gráfico de colunas. Para cada gráfico aqui, tem aqui na sua parte horizontal a informação do município que está situado e em cima a sua população. População urbana para este gráfico e população rural para este gráfico. Então, para cada um dos gráficos, a gente vai calcular a taxa de urbanização. Para isso, a gente vai para o nosso quadro branco. Vamos lá! Retornando então aqui para a gente poder resolver a nossa questão aqui direto da fazenda, nossa questão 3 dessa parte de estatística e o desenvolvimento dessas questões no Enem. Bom, a questão menciona que a taxa de urbanização, que eu estou chamando de letra T, é calculado pela razão entre a população urbana e a população total, onde a população total é a população urbana mais a população rural. Esse tipo de cálculo ele fornece uma informação interessante. Esse tipo de cálculo ele dá a porcentagem que a população urbana tem em relação ao total da população do município. Fiz aqui o quadro com as informações tiradas desses dois tipos de gráfico, gráfico de coluna, sobre a população urbana de cada município e a população rural de cada município. E vamos calcular a taxa de urbanização de cada município para ver aquele que tem a maior taxa de urbanização, pois ele vai receber uma verba extra de infraestrutura. Bom,
A primeira taxa vai ser a taxa para o município I. Uma coisa que eu quero que você note é que a presença de 3 zeros sempre nesses números vai permitir que a gente possa cortar esses 3 zeros. Então eu tenho aqui 8.000 mais 4.000, que vai dar 12.000, que é a população, que é a nossa população total do município 1. E em cima vai ficar 8.000. 8.000 dividido por 12.000. Posso cortar os 3 zeros, o que sobra é 8 sobre 12. Ficaria 8.000 sobre 12.000, onde eu posso cortar os 3 zeros. Simplificando aqui, dividindo por 4 em cima e por 4 embaixo, eu tenho a informação 2/3, e 2 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica, que é 0,6666, de período 6. Bom, a próxima taxa de urbanização que eu vou calcular é a taxa de urbanização do município 2. Ficaria embaixo 18.000 e em cima 10.000, onde eu posso novamente cortar zeros, fica 10 sobre 18. Vou simplificar por 2 em cima e embaixo, fica 5 sobre 9. A gente agora faz a divisão do 5 por 9. Quando a gente fizer a divisão do 5 por 9, a gente vai obter aproximadamente 0,55, uma vez que o 5 está muito próximo da metade de 9. Bom, então nesse momento, se você notar, esse município ele tem uma taxa melhor do que o município 2. Isso garante então que, por enquanto, ele ganhe nesse recebimento de verbas extras. Bom, a taxa do município 3, 11.000 mais 5.000 ficaria 16.000. E em cima ficaria 11.000. Cortando os zeros, eu vou ter 11 sobre 16. E a gente vai estar fazendo a divisão do 11 pelo 16. Como 11 é menor que 16, a gente acrescenta um zero, pois 0, quem multiplicado aproxima, no caso do 110, vai ser o 6. Essa multiplicação de 6 por 16 dá 96, onde a diferença sobra 14. Agora eu acrescento o zero. E quem multiplicado por 16, que vai aproximar, no caso de 140, é o 8. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 10, 80. 80 mais 48, 128. Sobrando 12 aí. Então deu aproximadamente aqui 0,68. Então se você notar no momento, esse município aqui ele tem uma taxa de urbanização melhor que os outros dois calculados. Agora vamos calcular para esses. Nesse daqui, a taxa de urbanização dele vai ser 28.000 embaixo e 18.000 em cima, que é a população urbana. Como eu posso cortar os zeros, fica 18 sobre 28 e eu posso simplificar, que vai ficar 9 sobre 14. Então a gente vai fazer agora a divisão de 9 por 14. Então 9 dividido por 14, novamente eu acrescento 0, põe 0, quem multiplicado por 14 aproxima de 90 é o 6. 6 vezes 14 dá 84. Sobra 6, essa vírgula permite colocar mais um 0. E agora eu vou ter que multiplicar esse número aqui por 4. Porque 4 vezes 14 dá 56, é o que mais aproxima de 60. Então esse número aqui está próximo de 0,64. Bom, por fim, a gente vai fazer agora a taxa do último, que é 17.000 mais 12.000 dá 29.000, sua população total. E sua população urbana é 17.000, então fica 17 sobre 29. A gente faz a divisão do 17 pelo 29, acrescenta o 0, põe 0, quem multiplicado por 29 aproxima de 170 vai ser o 5, porque 5 vezes 30 dá 150, 6 vezes 29 vai dar 174. Então a gente vai estar passando de 170. Então esse número aqui é aproximadamente 0,5. Se é aproximadamente 0,5, a gente nota que quem tem a maior taxa de urbanização é o município 3. E o município 3 então vai receber aí esse investimento extra para a sua infraestrutura, tá bom? Fica aí que a gente já volta com a próxima questão. Bom, vamos agora para a nossa for question, ok? Bom, o gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética das unidades vendidas nos meses de julho a novembro. Bom, do mesmo ano.
o gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que, se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final do ano de 2012. O diretor financeiro imediatamente rebateu esse argumento, mostrando que, mantido a tendência, isso aconteceria já em janeiro, fevereiro, março, abril ou maio. Bom, a gente tem um gráfico aqui do lado, que ele é o gráfico de segmento. Ele é um gráfico que mostra a evolução, no caso aqui das unidades vendidas, de julho a novembro do ano de 2011. A questão, ela pede que a gente responda em qual mês que vai acontecer, caso seja mantida essa tendência de queda de novembro para dezembro do ano de 2011, em que mês do ano de 2012 nós teremos uma quantidade de unidades vendidas pior que julho de 2011, que venderam 700. Para isso ele fala o seguinte para nós, que em dezembro o número de unidades vendidas é igual à média aritmética do que foi vendido de julho a novembro. Olha, em julho venderam 700, em agosto e setembro 2.500 unidades cada mês, em outubro 2.800, em novembro 2.700. Caso seja mantido isso, em novembro vai ser vendido a média aritmética desses valores, que são um total de 5. A gente vai ter que somar esses 5 valores que eu acabei de mencionar e dividir por 5 para descobrir o que é que vai ser cobrado, né, o que foi vendido em termos de unidades no mês de dezembro. Bom, de novembro para dezembro, uma vez que a gente descobriu essa quantidade, a gente vai saber quanto que houve de queda. E aí a gente vai prolongar essa queda desses valores até atingir um valor inferior a 700 para descobrir em que mês que vai ser. Janeiro, fevereiro, março, abril ou maio. Essa questão está falando caso mantesse essa tendência de queda constante. Constante quer dizer que é o número que vai abaixar a cada mês é o mesmo. Então aqui a gente tem uma questão que envolve uma análise de um gráfico de segmento, envolve uma ideia também de equação de reta, que é uma tendência linear de decrescimento, e também pode ser interpretado também como uma questão de progressão aritmética. A gente vai agora para o nosso quadro resolver essa questão. Vamos lá? Então vamos lá resolver a nossa questão. Bom, primeira coisa que a gente vai ter que descobrir são as unidades vendidas em dezembro. Como mencionado pela questão, essa quantidade é a média aritmética dos 5 meses anteriores, que são os meses de julho até novembro. Então, a quantidade em julho foi 700, a quantidade em agosto e setembro foi 2.500, então estou multiplicando por 2 nessa soma, 2.700 no mês de novembro, mais 2.800 no mês de outubro. Peguei esses 5 valores, vou somar eles e vou dividir por 5. Assim que a gente calcula a média aritmética. Quando eu coloco aqui multiplicado por 2, dá uma ideia que seja a média ponderada. Média aritmética ponderada. Quando a gente usa esse fato que os números repetidos, a gente coloca multiplicando pelo número de repetições dele. Bom, mas as duas médias são as mesma coisa. A soma aqui em cima dá 5.500 mais 2.500 vezes 2, dá 5.000. 5.500 mais 5.000, 10.500. E mais 700, dá 11.200. Se eu dividir 11.000 por 5, dá 2.200. E 200 dividido por 5 dá 40, então fica 2.240 essa divisão. Beleza, o que isso está dizendo? Que no mês de dezembro, a quantidade de unidades vendidas foi de 2.240. Já no mês de novembro, a quantidade foi de 2.700. Quando eu faço a diferença desses dois valores, a gente vê uma diferença de 400 unidades. E a questão está mencionando que essa quantidade aqui, ela vai decair de forma constante para o ano de 2012. Caso isso aconteça,
vai chegar algum momento que a quantidade vai ficar abaixo de 700. Bom, um fala que vai ser no final do ano, mas o diretor lá financeiro recrutou e falou, não é no final do ano, vai ser em algum dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. A gente quer confirmar isso. Para isso a gente vai pensar o seguinte, veja só. 2.240 é a quantidade em dezembro. Em julho, que a gente quer analisar, são de 700. A gente vai fazer a diferença para ver quanto que a gente vai ter que abaixar até chegar aos 700. 0 menos 0, 0, 4 menos 0, 4, 22 menos 7, 15. Dá 1.540 unidades. Essas 1.540 unidades, elas vão ser abaixadas seguindo essa razão, seguindo esse caimento constante de 460. Então o que é de pensar? Por exemplo, no mês de janeiro vai ser 2.240 menos 460. No mês de março, de fevereiro, vai ser o resultado do mês anterior menos 460. No mês de março, o resultado do mês de fevereiro menos 460. E assim, de forma constante. Para a gente não fazer muita conta, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 1.540 e vai dividir por 460, que é a queda constante, para descobrir quantas vezes que a gente vai ter que abaixar até que chegar no 700. Já que essa é a diferença que tem para chegar no 700. Bom, vamos lá. Se eu multiplico por 3, 3 vezes 400, 1.200. 3 vezes 60, 180. Então dá 1.380. 0. 14 tira 8 fica 6. 4 tira 3 fica 1. Abaixo 0. Bom, acrescento uma vírgula. 0. Se eu multiplicar agora por 3 novamente, dá 1.380. E vai estar sobrando agora 220. Bom, eu poderia continuar essa divisão. Mas aqui está dizendo para nós que levaria aproximadamente 3,3 meses para que a gente chegue na marca histórica de julho. Bom, se leva 3,3 meses para chegar em julho, no valor de julho, em 4 meses o que vai acontecer? Poxa, vai ultrapassar, porque é uma quantidade maior de meses. Então, a gente vai ter, na verdade, que em 4 meses, o resultado é pior do que o mês de julho. Se é pior do que o mês de julho, então vai ser no mês 4, que a gente estava em dezembro. E o mês 4 é o mês de abril. Então, segundo o nosso diretor financeiro, mantida essa tendência, esse desastre vai acontecer no mês de abril, que é a nossa letra D, tá bom? Então fica aí que a gente já vai para a nossa próxima questão. Vamos para a nossa última questão. Essa questão é uma questão que caiu no Enem de 2009, 2019, mas para a prova daqueles que são privados de liberdade, tá bom? Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 aponte uma participação por região conforme indicada no gráfico. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. De acordo com esses dados, a produção estimada em milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 na região sudeste do país foi um valor aproximado de 11,4, 13,6, 15,7, 18,1 ou 35,6. Bom, eu quero te chamar a atenção aqui para esse tipo de gráfico, que é um gráfico de setores. Então, em nossa análise, vai ser em cima do gráfico de setores, que é o gráfico de pizza, onde as representações aqui em faixas de ângulos estão representadas pela porcentagem, que é a frequência relativa, tá bom? Bom, as maiores produtoras foram o Sul e o Centro-Oeste, que juntas, 37,2 mais 38,3 dá 75,5% da produção, que a questão fala que seja um valor estimado de 119,8
bilhões. A gente quer a porcentagem da região sudeste, que é 11,4%. Então a gente vai usar uma regra de 3 e lembrando que ele pede um valor aproximado. Isso já facilita bastante os nossos cálculos. Então vamos lá para o quadro para a gente resolver essa situação. Bom, então vamos para resolver essa questão. Então aqui está o nosso gráfico de setores que está lá representado. A gente tem que, pela questão que a região sul e a região centro-oeste totalizam 37,2% e 38,3% respectivamente dessa produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. E essas duas regiões, que são as maiores produtoras, juntas totalizam 119,8 milhões de toneladas dessa produção feita no Brasil, nossa produção nacional. Isso está dizendo que esses 119,8 milhões, eles equivalem à soma dessas duas porcentagens juntas. Olha, 38 mais 37, 75. 0,3 mais 0,2, 0,5. Então dá 75,5%. A gente quer descobrir aproximadamente o que representa a produção do Sudeste, que é 11,4%. Então uma regra de 3, onde eu vou colocar porcentagem embaixo de porcentagem. E essa quantidade aqui, por falta de criatividade, eu vou chamá-la de X. Então a gente está na nossa boa regra de 3, onde a gente vai agora multiplicar cruzado. Então ficaria 75,5 vezes X, essa quantia multiplicada por S, vezes S por S, que é igual a 11,4 vezes 119,8. Bom, a gente está numa questão que queremos obter a resposta aproximada. Então a gente pode arredondar esses números de tal forma que a gente não faça um arredondamento assim que seja tão estrúxulo. Então um arredondamento pequeno, uma margem pequena de arredondamento. Então a gente pode fazer isso aqui, ó, 75,5 vezes X é aproximadamente 11,4 vezes 120. 120 está bem próximo de 119,8. Bom, por que isso é bom? Eu posso agora simplificar dividindo por 5 aqui e dividindo por 5 aqui. 120 é divisível por 5, dá 24. Então ficaria 11,4 vezes 24. Do lado de cá, quando eu simplificar por 5, fica 75 dividido por 5, que dá 15. 0,5 dividido por 5, que dá 0,1. Então fica 15,1 vezes X. Bom, bacana. Olha, eu arredondei aqui para cima, agora eu vou arredondar aqui para baixo. Então eu vou estar numa proximidade da solução muito boa. Apesar que é um arredondamento. Eu posso achar a resposta maior ou menor. Que o fator era maior, estaria multiplicando por 11,4. Então fica 15x aqui. É aproximada de 11,4 vezes 24. Bom, eu posso novamente simplificar, dividindo agora por 3. Vou dividir por 3 aqui. Vou dividir por 3 aqui. Quando eu dividir por 3 aqui, fica 5x. É aproximadamente 11,4 vezes 8. Tranquilo? Bom, olha que bacana. Do lado de cá eu tenho 5x. Do lado de lá eu tenho 8 vezes isso, que é fácil de multiplicar. 8 vezes 4, 32, sobe 3. 8 vezes 1, 8. Com 3 que subiu, fica 11. Sobe 1. 8 vezes 1, 8. Com 1 que subiu, fica 9. Como o número tem uma casa após a vírgula, isso dá 91,2. Agora eu vou passar o 5 dividindo. Então vou fazer essa continha bem aqui. A gente terminar essa questão aqui. Então o x ele é 91,2 dividido por 5. E vou fazer uma regrinha boa para você dividir por 5 aqui, que você vai achar massa. Você multiplica por 2 embaixo e por 2 em cima. Quando a gente multiplicar por 2 embaixo, vai virar um 10.
Quando eu multiplicar por 2 em cima, eu dobro esse número. Então fica 4, 2 vezes 9, 18. Está dando 182,4. Divisão por 10 é fácil. Se tem uma vírgula, você só anda com a vírgula para a esquerda uma casa. Então essa continha está dando 18,24. Lembrando que isso é aproximado. O número que mais próximo chega da nossa resposta é 18,1, que é a letra D. Então, a letra D é a correta para essa questão do Enem, tá bom? A gente termina aqui a nossa parte de questões que envolve um pouco a análise de gráfico para responder questões de estatística. Nas próximas aulas a gente vem com média aritmética, mediana e moda. Aí tem mais questões interessantes ainda, mesmo nessa prova do Enem de 2019, questões boas para a gente fazer, tá bom? Me despeço daqui direto da fazenda de vocês. Até mais!